Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Propósito Europa Podcast. Meu nome é Camille Braga. Eu sou a Lala Maschi. E eu sou a Jana Félix. E estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial também, a Georgia Matos. Ela que é brasileira, né? Está em Portugal há 18 anos e é proprietária da Georgia Brigadeiros. Georgia, é um prazer ter você aqui na nossa mesa. Prazer Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mesmo. Obrigada pelo carinho, pelo contato e também por provar os nossos brigadeiros e gostarem, né? Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui nessa mesa, papeando e falando sobre coisas importantes também que aconteceram em toda a nossa trajetória. Então, eu sou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. E antes de começarmos, você que já está aqui acompanhando esse episódio, não se esqueça de se inscrever já no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E no Instagram também nos segue nas redes sociais, né? Onde nós somos mais ativa, que é cafécompropósito.europa. É isso aí. Georgia, para começarmos, fala um pouquinho de quem é a Georgia, né? Antes da Georgia Brigadeiro, existe uma Georgia. Antes da Georgia Brigadeiros, existe uma Georgia. A Georgia é uma mulher com 30 anos, casada já há 10 anos, casei novinha. E sempre buscando com propósito aquilo que Deus tem para minha vida, né? Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu dou graças a Deus. Tudo aquilo que a gente é de bom, a gente glorifica a Deus. Aquilo que não é, a gente tenta melhorar para que o nome dele também seja glorificado. Então, mas a Georgia é esse tipo de mulher, é uma mulher casada, é uma mulher com 30 anos, uma mulher que gosta de conversar, que gosta de conhecer pessoas, né? Que também arrisca, né? Com a história do brigadeiro, vocês vão entender isso também. E é uma pessoa que está disposta também a conhecer outras coisas, senão também não estava nesse lugar, né, de empreendedorismo. E é isso, acho que é isso. Acho que no decorrer do nosso papo, da nossa conversa, a gente vai conseguir descobrir muita coisa por aí. É isso aí. Irmos um pouco mais a fundo da Georgia. Agora que nós sabemos um pouco da Georgia, agora nós queremos saber sobre a Georgia Brigadeiro, né? Como foi, assim, o seu maior desafio de empreender em Portugal? Nós sabemos que empreender já é muito difícil, né? Em qualquer lugar do mundo é difícil. Mas empreender num país que não é seu, né? No desconhecido, como foi? Como iniciou aí a Georgia Brigadeiros? Então, na verdade, o empreendedorismo não entrou na minha vida pela Georgia Brigadeiros, né? A gente pode começar por aí. Vou contar uma história para vocês que eu gosto muito de quando eu era criança. Sabem que o meu primeiro contato com o empreendedorismo não tem nada a ver com brigadeiro, não tem nada a ver nem com Portugal. Foi quando eu era criança, isso a história é uma brincadeira, obviamente, mas eu gosto muito de contar porque tem a ver com a veia que a gente tem, né? Com a veia de empreendedorismo e de comunicação, de lidar com pessoas e tudo mais. Eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos, eu tava na rua brincando. Aqui no Brasil a gente tem esse hábito de brincar na rua. Hoje nem tanto, mas antigamente era muito assim. Eu não sei se vocês eram assim. Sim. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar uns panfletos de um supermercado, uns flyers, né? Aqui em Portugal, como a gente diz, que tinha do supermercado, sabe? Das promoções semanais. E eu tive a brilhante, eu vi aquele monte assim, eu falei, não... Gente, que desperdício tanto papel com 6 anos de idade. Tive a brilhante ideia de pegar aquele monte e vender para os meus vizinhos, gente, a 10 centavos. Então, assim... Já tava ali o bichinho, né? Criança fazendo... Mas a minha mãe me deu um couro depois, só. E falou, minha filha, mas isso não se vende. Mas eu costumo brincar com isso, porque é dali, né, que vem ver uma oportunidade de você fazer do limão uma limonada, literalmente, né? As crianças nos Estados Unidos, elas pegam, elas fazem limonada ficam na rua e vendem. Só que isso aí dá pra consumir, né, gente? Agora um panfleto de promoções vencidas, não. Mas brincadeiras à parte, eu gosto de falar essa história pra conhecer um pouquinho também, né? Porque a gente falar que a gente é muito fácil, mas com exemplos, assim, eficazes, a gente consegue entender que a pessoa realmente gosta do que faz. Antes de... E também com 15 anos, eu já tava aqui em Portugal, vim com 11 anos, né? Mas com 15 anos eu já tava aqui em Portugal, eu estudava e eu gostava de ter as minhas coisas, minha maquiagem, então eu comecei a vender também revistas da Avon, coisas assim que eu conseguisse tirar uma graninha, além da minha mãe já me dar uma mesadinha, né? Um valor mensal, eu já tinha essa veia. Mas voltando aqui para o assunto Georgia Brigadeiros, antes de ter a Georgia Brigadeiros, eu tive uma empresa com meu marido, que era uma empresa representante de uma multinacional americana. Nós vendíamos equipamentos de quadro
quase 3 mil euros, 4 mil euros. Eram equipamentos muito caros de higiene e limpeza de casa. Fazia uma higienização bem profunda. Então, eles eram equipamentos eficazes, né? Mas que a gente tinha que demonstrar para o cliente para que ele pudesse fazer a compra desse material. Nós entramos nessa empresa como vendedores e saímos, porque, entretanto, houve um momento que a gente teve que sair, como distribuidores, ou seja, representantes legais aqui em Portugal, no Montijo até. Nós tínhamos um escritório. E nessa fase, então, eu já ajudava meu marido afincadamente. Ele ficava mais na parte, tratava mais com os clientes, eu tratava mais da parte de call center, lidar com o cliente, contratar pessoas novas, né? Então, já tinha esse contato com o público, eu já sempre gostei muito de comunicar com as pessoas. Acredito que a parte mais séria, tirando a parte de criança, de empreendedorismo, começou aí. Depois, eu começando, né, com a Geórgia Brigadeiros, não foi algo premeditado, digamos assim. Uma vez eu estava indo trabalhar nesse escritório com meu marido. E eu lembro que ele estava conduzindo, eu estava do lado. Ele falou assim: amor, se a gente perdesse tudo que a gente tem hoje, o que você faria? O que você acha que a gente faria? Eu fiquei pensando assim, procurando. E eu falei assim... Pensei no que eu gosto, né? Porque a gente não quer vender algo que a gente não gosta. Um serviço ou qualquer outra coisa. A gente vende o que a gente gosta. Claro. Aí eu pensei eu acho que eu faria brigadeiros. Eu venderia brigadeiros. Porque eu sempre amei brigadeiro. A brigadeiro foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida. Na minha vida. E eu falei assim, acho que eu faria brigadeiros, amor. Ele é um bom produto, as pessoas vão gostar. Aí eu, perfeito. Isso foi tipo uns 2 ou 1 ano e meio antes de eu pensar se quer em vender brigadeiros. E aí, eu lembrei dessa conversa. Eu sofri um acidente doméstico em julho de 2019. Uau. Em que eu caí. Eu tava dançando em casa, me divertindo sozinha em casa, assim. Sabe quando você tá em casa e você... Distraída, começa a dançar. E rompi o meu ligamento do meu pé. E é até pior do que você quebrar um pé, né? Segundo os médicos, dizem que a recuperação é bem melhor quando se quebra um pé do que romper o ligamento. E eu rompi esse ligamento. Não fiquei bem emocionalmente, porque eu sempre fui muito ativa, né? Sempre trouxe, sempre contribuí também financeiramente em casa. Sempre fui muito ativa de estar ali trabalhando. E nesse momento eu me vi sem chão, porque realmente eu não conseguia andar nem para buscar um prato na cozinha. Então eu buscava porque eu tinha que comer, mas eu deixava ali na sala porque eu sabia que eu ia ter que levar tudo e mais tarde, quando alguém chegasse, alguém ia me ajudar. Então eu não fiquei muito bem emocionalmente, porque eu lidei com o silêncio da minha mente, né? E minha mente nunca foi silenciosa, ela sempre produziu muito. Entrei numa depressão, não foi fácil, mas lá tá, gente, não é só porque é café com propósito que eu conto isso, é porque realmente a minha história, ela tem ligação com a minha fé. Desde criança eu sou uma pessoa de muita fé. A minha mãe é uma mulher de muita fé. É uma mãe solo, que sempre teve as suas dificuldades. No Brasil a gente sabe como é que é, um pouquinho mais difícil. E eu via minha mãe orar por coisas que depois chegavam mais tarde em casa. E a mesma coisa eu fiz quando eu estava na minha dificuldade, né? A Bíblia fala mesmo, quando o menino instrui o menino um caminho que ele deve andar. Porque quando ele cresce, ele não se desvia dele. Exatamente. Então, quando a gente cresce e torna mulher, e a gente tem as nossas próprias dificuldades, a gente acaba por entender que a nossa única escapatória em alguns momentos mesmo é Deus. E foi aí que eu me apeguei a Ele. Né? Eu falei assim, eu chorava. Gente, eu passava o dia inteiro chorando. Quando chegava em casa, meu marido chegava. Como eu já não estava na minha cabeça, como eu já não estava contribuindo financeiramente, eu pensei, eu não vou dar problema, né? Claro que não é assim, gente, não entendam isso. Claro que é importante você falar o que você sente, mas na minha cabeça eu não queria trazer preocupação para o meu marido, não queria trazer preocupação para minha mãe. Então, quando ele chegava, eu virava outra pessoa, sorria sanado. Né? Queria, porque ele já estava trabalhando o dobro, né? Pela minha ausência e tudo mais, então eu preferia não falar. Só que houve um momento em que a gente foi de férias, eu tive um comportamento muito... eu falei alto com ele, uma coisa que não era, e aí ele percebeu que não estava bem, foi que eu chorava, enfim, estava mesmo numa situação muito crítica emocionalmente. Só que eu tentava o tempo todo me reerguer, orando também, pedindo instrução de Deus. E uma vez eu via, sabe laços de cabelo de criança? Sim. Aqui em Portugal não tinha artesanalmente. Sempre tinha dos chineses e coisas assim. Mas artesanalmente feito não tinha. Eu falei, tô em casa, vou fazer algumas coisas. Comprei as coisas, mandei vir do Brasil um monte de coisa.
Fiz os laços, mas demorava horas para produzir um laço. E como é que eu ia vender isso? Que o Instagram não era tão ativo, eu não podia sair de casa, estava com o pé para cima, uma bola desse tamanho no pé, de tão inchada. Eu falei, investi, fiz. E eu falei, não é isso. Eu criei até a página e escrevi Pingo de Gente. Pingo de Gente. Hoje a página da Georgia Brigadeiros era Pingo de Gente. E aí, mas isso não ficou perdido, não, tá? Aprender a fazer laço deu algum resultado. Vocês foram nos quiosques, todas as caixas têm laço. Ah, que legal. E aí, pronto. Só que aí eu fui melhorando do pé, fui fazendo fisioterapia, né? Foi tudo indo lindamente. E quando chegou em dezembro de 2019... A minha mãe, eu não podia ficar muito tempo em pé, minha mãe falou assim, filha, você quer vender brigadeiros, né? Eu já tinha conversado com ela, ela falou, então tá bom. Aí ela chegava à noite do trabalho, fazia os brigadeiros e falou, amanhã você só confeita e você sai na rua para vender. Aí eu falei, perfeito, meu pé já estava um pouco melhor, eu tinha 2 horas para vender, senão ele inchava. Eu tinha que vender em 2 horas o que eu fizesse para eu poder voltar. E assim foi, gente. Confeitei os brigadeiros, saí na rua, bati primeiramente na porta da minha vizinha, orei. Nossa, eu fiquei com medo. Fiquei com uma vergonha, porque você fica com vergonha de abordar as pessoas. Você não sabe qual vai ser a reação delas, né? Só que eu lembrei eu gosto muito de um versículo bíblico, que é em Salmo 56, em que o salmista diz que não é bem assim, mas ele quer dizer isso, que mesmo com medo, ele confiaria. Eu confiarei em ti. Mesmo com medo, eu mesmo com medo confiaria em ti, confio em ti. Amém. Então, eu orava, eu ficava tipo 1 hora orando, me maquiando, retocando a maquiagem, ia lá no espelho e falava, não. Eu sou boa no que eu faço, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu ficava no espelho do banheiro da minha casa, do banheiro da casa de banho, da minha casa, e eu ficava repetindo afirmações, sabe? Falando coisas boas. A palavra tem poder, é o que a Bíblia diz, a gente vai acarretar coisas boas e amém. E aí eu saí, vendi primeiro pra minha vizinha da frente, falei, oi vizinha, tudo bem? A Tereza, olha só, tô vendendo uns brigadeiros. E eu fiz um script, gente, eu criei um script. Interessante, né, Georgia? Porque aqui as pessoas às vezes não moram 30 anos no prédio e não sabem quem é o vizinho. E você foi na pessoa mais próxima de você. Não foi. A gente tem que criar oportunidade, né? Exato. Se você não tem, você tem que criar oportunidade. A gente tá lutando contra lobos, né? Porque o mercado hoje em dia, ele tá... Quantas pessoas não fazem, né, brigadeiros? Quantas pessoas não fazem bolos? Então, a gente precisa apresentar a proposta de uma maneira diferente. E aí, Deus foi me conduzindo, né? Em dezembro, eu saía na rua ainda, muitas vezes. Veio o Natal, eu já tinha combinado de viajar para a Serra da Estrela com a minha família. Viajei e voltei em janeiro, continuei na ativa. Em fevereiro, veio a pandemia e todo mundo ficou desacreditado. Foi 2020. Foi 2020. Em março de 2020. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei um pouco sem chão. Primeiro porque a empresa que a gente tinha também ia deixar as atividades encerradas, porque a gente apresentava o produto para o cliente. Era um contato e ninguém sabia. Pois, você tinha que ir na casa do cliente, né? Entendeu? A gente tinha que ir na casa do cliente, ou ele vinha no escritório, mas era muito raro, a gente ia mesmo na casa do cliente. Então, meu marido estava sozinho, já estava naquela coisa e... Como é que eu ia sair na rua? Porque, não sei se vocês lembram o momento, as ruas ficavam sem nada. Deserta. Sim. A gente não podia Foi andar proibido nada. mesmo Até sair. os carros a circularem. Foi. Um Eu lembro absurdo. que eu fiz a minha primeira encomenda de 200 brigadeiros. Uau. Eu tava tão feliz. E eu cheguei lá para entregar para cliente, a rua tava um breu. Eu tive que ir de Uber. A rua tava um breu. E a cliente falou, olha, Georgia, eu não vou fazer mais festa, mas eu só não cancelei a encomenda porque eu fiquei com muita dó de tirar isso. Aí eu fiquei tão triste, porque... Fiquei feliz, óbvio, mas não é só sobre dinheiro, né? É sobre o momento que você quer proporcionar para um cliente. Eu fiquei bem triste com a situação. Então, veio a pandemia, desacreditando todo mundo, só que a pandemia, na verdade, deu um boom na Georgia Brigadeiros, porque os clientes que eram da rua começaram a me ligar, os clientes que eram da rua começaram a ligar, começaram a marcar no Instagram. O Instagram começou a crescer nessa altura, não sei se vocês lembram, mas o Instagram começou a crescer aqui em Portugal nessa altura, porque as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. Internet. Tinha muita lives nessa altura, né? Todo dia tinha live. Muito mesmo. Então, contribuiu para o crescimento da Georgia Brigadeiros, porque a pessoa comprava uma caixa de brigadeiro, ela publicava. O meu marido olhou pra mim e falou, amor, a gente só tem os brigadeiros. Vai ter que dar certo. Tipo, não dá pra dar errado. Não tem plano B, a gente só tem o plano A.
Aí eu, tá certo, vamos a isso. Ele, amor, a gente vai ter que fazer a Páscoa, porque a Páscoa foi em março de 2020. sim. Né? Porque Sim, às vezes a Páscoa é em abril, né? Esse ano foi em abril. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu sempre fui muito medrosa. Mas é como eu falo, gente, esse versículo é minha cara mesmo, com medo eu vou assim mesmo. Vai com medo, a coragem te encontra no caminho. Isso. É, porque a gente foi produzido pra ter medo. Nosso cérebro, ele coloca medo na gente pra que a gente não se fira com algumas coisas, tá? Então a gente precisa ir com medo mesmo. A gente vai se ferir com o quê? Se não der certo, a gente vai ter que ir pra outra, Querer poupar a gente coisa. de sofrimento, né? O medo, ele também às vezes paralisa. Sim, mas vocês mas tiveram ele coragem de paralisa. continuar, né? Pois, mas a gente só tinha isso, meu amor. E tudo tinha opção, né? E tudo que as pessoas mais faziam na pandemia era comer. Exatamente. Nossa, e elas ficavam muito ansiosas. Deus me perdoe. Não que eu pedisse isso, né? Mas as pessoas ficavam muito ansiosas. Tinha uma cliente que ela comprava um brigadeiro, uma caixa de manhã, ela queria outra tarde, à noite. Depois no outro dia, de 2 em 2 dias. Era triste. Eu falei pra ela, não vou te vender mais brigadeiro. Pelo amor de Deus. Senão você é culpada pela sua diabetes. Começou a fazer os fitness, os saudáveis. Pior, E aí pronto, aí a Georgia Brigadeiros cresceu muito, a gente fez a Páscoa, a bendita Páscoa, gente, ovo, eu não sabia fazer ovo. Meu marido, filho de pastor. Então ele fazia na igreja para ajudar a arrecadar valores para igreja, fazer alguma coisa na igreja. Então a minha sogra sabia fazer casca. Aí ele lembrou de como fazia a casca do ovo, que eu não sabia, eu sabia fazer o brigadeiro. Aí ele fazia a casca do ovo. A minha mãe fazia o recheio e eu decorava todos os ovos. Uau. Tinha ovo que chegava no meio do caminho, ficava quebrado, ficava muito mole. Derretia, né? E outra coisa, a gente tinha dificuldade com a embalagem. Todas as embalagens que a gente fez na Páscoa, perfeitinho. Se vocês verem, vocês pensam, não, aquilo ali foi uma gráfica. Foi o meu marido que fez à mão. Que legal. Nossa. É reinventar, Eu acredito, né? e eu acredito muito que quando Deus te prepara algo, ele não faz nada incompleto, porque ele não deve nada pra ninguém, né? Sim. E tem momentos da vida que ele vai te deixar numa situação tão incômoda que a única forma de você ver que é ele, que ele pode fazer e pode dar continuidade ali à sua vida, a seus projetos, é te deixar num momento muito incômodo, né? Aí ele vem e vai completando e vai fazendo. Isso é interessante. Isso é fantástico, é fantástico. Deus, às vezes, nos deixa sem saída para que a gente olhe para ele, né? É como se a gente estivesse num quadrado. Eu já me encontrei em várias situações, como se a gente estivesse nessa sala aqui, sem saída, sem porta. E para onde é que você vai olhar? Se não para as paredes ou para o alto? Então a gente olha para o alto, né? Porque a gente sabe, a gente foi conduzida a ter fé. Então, a Georgia Brigadeiros, com certeza, é uma empresa conduzida por fé. Amém. Em todos Amém. os aspectos. E como Deus te ajudou, né, a transformar o simples em extraordinário? Porque hoje a Georgia Brigadeiros é muito conhecida, né? É verdade. Às vezes eu tô na rua, fui pagar uma conta na Novo. Gente, eu me senti assim. E eu Fazendo publicidade aí, ó, vocês viram, né? Ai, me perdoa, verdade. Desculpa, Tô brincando. Mas eu fui fazer um pagamento de uma conta. E eu cheguei lá e eu tava toda assim, né? Que tinha acabado de sair da produção, porque eu vou na produção ainda, eu tô ali na ativa ainda. Eu tava toda assim, sabe quando você, tipo, nem pensa em ver alguém? Então você não se produz tanto e tudo mais. Eu fui lá pagar só uma conta e ir embora. Fui lá, gente, pagar. Aí eu falei assim, não, é porque, olha, não sei o que e tal. Aí, ele conversando com a senhora, né? Eu gosto muito de conversar. Ela falou, acho que era Jéssica o nome. Me perdoa se eu tô errando o seu nome, moça. Mas eu falei assim, olha, você gosta de brigadeiros? Se você gostar de brigadeiros, vai num quiosque, no Ubo, na Georgia Brigadeiros e tal, não sei o quê. O quê? Eu adoro a Georgia Brigadeiros! Eu sou Georgia! Você é Georgia! Eu falei, meu Deus, quando eu tava grávida, ela me mostrou, quando eu tava grávida, a Lara é o nome da filha. Eu falei pro meu marido, a Lara tá com vontade de comer os doces da Georgia! Ai, que lindo, foi. Ela falou que a mãe dela Querida. veio pro Brasil, ela levou, então é muito gratificante, muito gostoso. Às vezes eu vou no Uber, assim, resolver um problemão, às vezes a gente não tá nem, assim, pensando. E aí tem pessoas que... É a Georgia. E eu, meu Deus do céu, Senhor. E o que você acha que te diferenciou? Porque brigadeiro, como a Camille falou, é algo simples que a gente consegue fazer em casa, né? Sim. Por que umas pessoas elas conseguem ter sucesso e outras não? Em relação ao sucesso de outras pessoas, eu acho que, assim, em tudo você pode colocar uma essência. Ser intencional. Desde o princípio, quando eu falei pra minha mãe, eu queria muito fazer brigadeiros. Eu não pensei só fazer o brigadeiro de chocolate ou de coco, que é o que mais tinha. Porque é isso que as pessoas pensam, né? O português, ele já não conhece o brigadeiro. Então,
vou fazer só os tradicionais mesmo, né? E realmente vai atender o público. Não vai deixar de atender? Não vai, né? Mas o que eu pensei? Eu falei, não, a gente pode fazer o brigadeiro tradicional de coco, o de doce de leite e o de morango. E o de leite ninho. A gente faz 5. Aí eu preparo uma caixa de 6 brigadeiros. Eu cortava as forminhas na mão, inclusive, pra poder ficar aquele quadradinho. Sabe uma forminha que é uma pele? Uma flor, exatamente, uma florzinha que fica quadradinho. Porque se eu não colocasse aquilo ali, eu ia levar os brigadeiros, ia balançar e ia ficar tudo misturado. E a minha intenção era fazer uma proposta que enchesse os olhos do cliente. E você falou sobre essa particularidade, sobre essência, sobre se diferenciar, porque eu acho importante falar isso, que esse foi o meu início, e eu tento sempre fazer isso olhando pra mim, não olhando pro meu concorrente. Eu acho que a gente perde muito foco olhando pro concorrente. Então, o que eu faço? Eu vou olhar pra mim. O que eu queria fazer? Queria trazer outras propostas de brigadeiro. Aí eu fiz 5 sabores de brigadeiro. E nesses sabores de brigadeiros eu conseguia criar outros sabores. Por exemplo, chocolate, leite ninho e morango era napolitano. Chocolate e leite nido era o casadinho. Nido, fazia o nido e o nido com Nutella. Esses aí não, eu só fazia esses sabores e desses sabores eu conseguia criar tipo 10, 12 sabores, entendeu? E aí quando eu ia na rua eu falava, oi, boa tarde, tudo bem? Eu fazia um script, eu criei um script, vocês não estão entendendo. Foi a sua criatividade também. Eu criei um script, porque quando a gente tá no call center, eu trabalhava com isso. A gente não tem que criar um script pra não tomar o tempo da pessoa. Eu criei um script, gente. Inclusive aqui eu acho que vai ser o primeiro podcast que eu vou falar de verdade. Que eu chegava na pessoa e falava assim, oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Jorge, o seu nome é? Aí a pessoa falava. Já criava uma conexão. Boa tarde, tudo bem? Aí a pessoa se assustava, seu português se assustava. Você falava, não, fica tranquilo. A senhora não quer ver? Tá tudo certo. Não, vem cá, menina. Aí eu ia e falei assim, olha, eu queria mostrar meu trabalho pra senhora. Eu sou George, o seu nome é Senhora Maria. Imagina. Senhora Maria, olha só, eu trabalho com brigadeiros, com vários sabores de brigadeiros, e eu queria só dar a conhecer o meu trabalho. Na verdade, eu queria vender mesmo, né, gente? Sim. Mas só queria dar a conhecer o meu trabalho. Ai, pode ser, deixa-me lá ver, então. Aí eu já abri a caixinha, assim, quando eu abri a caixinha, a experiência, o cheiro do brigadeiro fresco vinha, e ela sentiu o cheiro. Ai, eu não posso que eu sou diabética. Mas leva pro seu neto, imagina, a senhora chega em casa, o seu neto vai ver. Aí, então vou lá levar pro meu neto. Dá-me 2 que eu vou levar pra minha filha. E aí eu vendia rapidinho as caixas. E não era um valor na altura. Boca a boca ali, né? E não era, e olha que na altura não era em conta, assim, sabe? Hoje né? Porque a caixa da Jorge Brigadeiros hoje em dia é R$ 9,90. Eu vendia 5 euros. Naquela altura tinha gente que vendia 10 brigadeiros por, tipo, 3 euros. Nossa. Naquela altura, pra vocês terem uma noção. E não, mas eu quis fazer algo diferente. Poxa, eu tô dedicando o meu tempo ali, o meu trabalho. Uma coisa mais autêntica. Eu tô com o meu pé machucado, eu vou fazer qualquer coisa pras pessoas. Não, eu quero proporcionar uma experiência. E era assim que eu fiz. Depois veio os carimbos e tudo mais. E o importante disso tudo também é você perceber que não é o que te falta, é o que você ainda tem, né? Você pegou a oportunidade que você tinha, que era a sua saúde, suas mãos, a vontade que você tinha, não reclamou daquilo que você tinha perdido e fez disso algo, né? Porque Deus muitas vezes vai pegar o que a gente tem, quando a gente não reclama, não é murmurador, para fazer algo tremendo na nossa vida, né? Então você não valorizou o que você perdeu. Você passou a valorizar aquilo que te restava. E entregou para ele, olha, eu vou fazer minha parte, faz a sua. E isso é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas que perdem muito menos e passam a vida reclamando e não vê as oportunidades que ainda tem de fazer algo, né? Na verdade, reclamar é uma oportunidade para ela. Exatamente. E é a mesma forma, ao mesmo tempo que você perde reclamando, você perde fazendo algo interessante. Tem uma história que é da vaquinha, né? Joga a vaquinha no brejo. Você jogou literalmente sua vaquinha no brejo, né? Porque quando a gente... agora eu perdi o raciocínio, desculpa. Não tem problema. Mas a história da vaquinha que eu tava. O
o fazendeiro, ele vivia daquela vaquinha, de tirar leite daquela vaquinha. Ele tirava o sustento da casa dele naquela vaquinha. Sim. No dia que a vaquinha caiu no brejo, ele descobriu que a fazenda tinha outros meios de rentabilizar. E ele conseguia muito mais, porque ele estava focado só na vaquinha, só no leite da vaquinha. Mas ele não estava focado na plantação, ele estava focado em outras coisas que a fazenda podia proporcionar para ele em termos de rentabilidade, né? Então, a Geórgia, você teve essa sacada, né, de falar, peraí. E outra coisa, essa análise que você fez, isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas sem ter sentido para ela. Sim. E você pensou, peraí, o que eu gostava mesmo de fazer? Porque eu vou vender aquilo que eu gosto. Sim. Porque é muito mais fácil você vender aquilo que você acredita do que você vender e fazer só por fazer. Sim. E hoje as pessoas fazem por fazer só porque sim, só porque o outro está fazendo e você não. Teve um sentido, uma razão, um porquê de ser. Entendeu? Então, acho que isso faz toda a diferença, porque através dessas perguntas é que também vem a essência daquilo. Então, quem compra o brigadeiro da Geórgia, compra um pouco da história da Geórgia. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E foi um período também de crise que você estava vivendo, né, Geórgia? Crise no grego quer dizer decisão. Então, você decidiu que a partir daquele momento era aquilo que vocês iriam fazer. Acreditou, né? Sim. Até hoje... Vocês já estão há quantos anos no mercado? Nós já estamos, assim, contando que eu comecei a trabalhar em casa, né, são 4 anos. Mas em loja mesmo tem 2 anos, né? Sim. Só colocando a questão das pessoas que elas olham, vão fazendo e deixando e tudo mais. Eu acho que, pegando um pouco do que você falou, Jana, Deus coloca em nós coisas únicas. O nosso DNA é único. As nossas mãos, a gente tocando aqui, ó, é único. Imagine não sei quantos bilhões de pessoas que tem nesse mundo. Deus criou algo único para você, para você, para você, para você, porque Ele pensou na gente. Nós nascemos únicos, mas nós morremos cópias. Porque justamente a gente para olhar para o outro. Houve uma fase da minha vida que eu trabalhava em casa que eu estava tendo muito pouca encomenda. É normal acontecer isso com a gente, qualquer pessoa. Imagina, você já se comparar, imagina. Você se comparar. Esse é o pior veneno que você tem. Se comparar. Eu tenho um amigo que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é que o remédio é a dose. Né, a dose. Um amigo, o Luciano Rodrigues, ele é um terapeuta maravilhoso. Inclusive, ele me acompanhou durante uma fase muito difícil da Geórgia Brigadeiros e me ajudou muito a colocar a minha cabeça no lugar. Ele é incrível. Luciano Rodrigues, se vocês quiserem pesquisar. E ele falou sobre essa questão de ser único e da gente não se comparar, né? Eu tive uma fase da minha vida em que eu olhei para uma pessoa que vendia brigadeiros também. Todos os dias eu tava indo nos stories dela. Todos os dias. Aí eu me perdi de mim. Foi uma semana. E nessa semana, Aí sabe quando vocês já sentiram essa sensação de, tipo assim, você falar com Deus todos os dias, mas você acaba se ocupando com outras coisas, inclusive a comparação, sua mente começa a ter um pico de ansiedade que você só pensa nisso e você deixa até de ouvir aquilo que Deus estava falando com você quando você antes procurava por Ele. É como se você estivesse num jardim, como no Jardim do Éden, e eles começaram a procurar outras coisas, né, e deixaram de ouvir Deus, mas Deus estava lá. Vocês entendem essa questão? Sim. Todo mundo acho que já teve nesse momento da vida. Todos. E aí, quando eu parei assim, eu falei assim, peraí, eu tô me comparando muito, eu tô parecendo uma doida indo nesse Instagram todo dia. Senhor, não, Senhor, isso é o quê? Porque graças a Deus, eu nunca conheci muito o sentimento de inveja. Nunca fui uma pessoa invejosa. Assim, de natureza. Tem gente que, felizmente, tem que lutar com isso, contra isso todos os dias. Sim. Mas eu nunca tive essa natureza invejosa. E eu também não conhecia o sentimento de inveja. Então, eu falei, Senhor, será que isso é inveja? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas não era porque eu estava preocupada com a falta que a minha empresa não estava produzindo, né? Então, eu queria me espelhar em alguém que era melhor do que eu ali naquele momento. E aí, eu queria me inspirar. Só que a inspiração acaba... não é a inspiração, mas a comparação, né, te tira a inspiração para poder te fazer uma cópia daquilo que você tenta se inspirar ou comparar. Inspirar é uma coisa, comparar é outra. E aí eu falei assim, não, Senhor, por favor. Aí eu comecei a orar. Aí eu peguei e silenciei o perfil dessa pessoa. Eu falei, não, se isso tá me fazendo mal, eu vou silenciar. Senhor, eu admiro muito o trabalho dessa pessoa. Aí eu comecei a orar pela pessoa. Eu falei assim, não, Senhor, que o Senhor possa abençoar abundantemente. Abençoa essa pessoa abundantemente. Abençoa a minha vida também abundantemente. Eu sei que o Senhor tem pra vida dela. O Senhor tem algo diferente pra minha vida. E eu tomo posse disso. Eu não quero aquilo que ela tem. Eu quero aquilo que é meu. Quero aquilo que é meu. A bênção que Deus tem pra mim, eu quero pra mim.
Eu não quero a bênção que Deus tem pra sua vida, porque ela só te cabe a ti. Viver o teu processo. Entendeu? E quanto mais se é dado, mais se é cobrado, né? Às vezes, eu aprendi uma coisa na vida que a gente só quer a grama do verde, né? Exatamente. Não, e o problema da comparação é que seu vizinho só mostra aquilo que ele quer. Ele não mostra as falhas, né? Nós não vamos para as redes sociais mostrar que a gente acordou desse jeito, que a gente não tá feliz, ou que a gente... Entende? Então, o problema da comparação é que a gente só se compara com o que vê. Sim. E aí vem todo o problema, né, psicológico, como teve agora na pandemia e pós-pandemia, de pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos mesmo, que infelizmente muitos tiraram, né, chegaram a tirar a vida e tudo, infelizmente, justamente por comparação, né? E o que o vizinho tem, às vezes, você olha para o vizinho... Eu falo muito isso com o meu marido. E tento ensinar para os meus filhos também. Eu não quero ter dons e talentos que Camille tem, porque o preço que ela paga, talvez eu não suporte. Sim. Então, nós precisamos entender e tomar posse daquilo que Deus separou para cada um de nós. Sim, porque aquilo que Ele separou para cada um de nós vamos conseguir suportar o processo. O processo de cada um é único. Então, nós precisamos entender que não precisamos desejar o que o outro tem. Nós precisamos desejar aquilo que que o Senhor tem para nós, né? E isso... Aquela semana foi uma semana, assim, de muita surpresa. Primeiro que eu não sei, hoje eu realmente tenho essa consciência de que não era inveja, era uma inspiração que eu tava querendo ter para que o meu negócio também prosperasse mais aquela semana. Só que eu falei assim, não, vou fazer o contrário, não vou ver mais o perfil dela. E vou ouvir, porque às vezes a gente tá tão preocupado com o que o outro tá fazendo... Para ver se a gente não fica para trás. Né? Gente, vamos falar de empreendedorismo de verdade? Todo mundo já passou por essa situação. Com certeza. A gente, nas redes sociais, a gente quer postar que a gente sempre foi o único, foi maravilhoso. Não sempre, nem e sempre às vezes você tá ali no degrau, né? 3 e tá se comparando quem tá no 20. Exato. E assim, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou parar. Parei. E comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô sem criatividade, eu tô sem clientes. Eu preciso pagar essa conta. Eu preciso pagar isso aqui, eu preciso comprar isso. O que o Senhor pode fazer por mim? Eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. Aí nada, no primeiro dia nada, no segundo dia nada, no terceiro dia nada. No quarto dia começou a chegar a encomenda. Encomenda. Tanto que eu ficava, às vezes, noites, sem dormir, pra produzir. Aí, a partir daí, nunca mais eu fiquei parada. Nunca mais, de verdade. Essa foi a única semana que eu fiquei sem fazer nada. Foi sua decisão, né, Georgia? Foi minha única semana. E eu já passei por isso e eu acredito muito no que você tá falando, fielmente. Porque isso daí, da gente matar algo, qualquer sentimento que nasça em nós, que possa ser ruim ou gerar algo ruim, a gente reverter de uma forma em orar por outra pessoa, eu já passei por isso, e silenciar isso, porque a gente só ouve a voz de Deus quando a gente silencia o mundo. Quando a gente silencia a comparação. Não adianta, nem todo mundo nasceu para ser rico, nem todo mundo nasceu para ter sucesso, mas todo mundo nasceu para ser próspero. Entende? E prosperidade não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é diante da situação que é colocada diante de você. E isso daí é que transformou a sua vida e tem transformado mulheres. Né? Então, nós precisamos entender essa parte. Não é sobre aquilo que eu tenho diante daquilo que acontece. É como eu reajo diante daquilo que acontece. Então, você reagiu de uma forma que, com certeza, hoje vai trazer para muitas mulheres inspiração. Exatamente. Né? E é diferente. Canal e fonte é algo muito diferente. Canal, ele pode secar. Fonte é inesgotável, porque jorra o tempo todo. E nós somos, muitas vezes, canais de bênçãos para algumas pessoas. E esse exemplo é muito importante a gente dar, porque canal, ele seca. Alguém pode se inspirar em mim, mas eu não vou ser sempre a inspiração que a pessoa precisa para ter. Mas nossa maior fonte de inspiração é o Senhor, porque dele jorra, né? Então, dele não acaba, é infinito. Toda sabedoria, toda inteligência, toda inspiração vem dele. E foi aí que você depositou sua fé. Muitos parabéns por isso, porque é algo pra gente... E a Georgia falava aí que passou por
uns dias aí de entender o que Deus queria falar, né? E ver o meu coração que toda chuva ela começa numa pequena nuvem, né? Tem até um louvor que fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Então, se a gente não entender, né? A gente acha que já vai acontecer e talvez está quase acontecendo e a gente não tem aquela paciência de esperar no Senhor, né? Porque Ele fará. Essa é a promessa dele, que não faltará para nós, não falta para os lírios, né? Para os pássaros. Então, quem dirá para nós, que somos intitulados como filho de Deus? Então, acho que passa muito por isso, né? E outra coisa que você falou também, eu gostava de ressaltar, sobre a questão da fé. Porque muitas vezes as pessoas acham que ter fé é não ter medo. Mas ter fé é ir mesmo com medo. Né? E você fez isso, ir mesmo com medo, sabendo que quem te garante é o Senhor. Então, realmente, queria te parabenizar, porque realmente isso não é para todos. Muita gente para no meio do caminho porque confia nas suas forças, né? Na força do seu braço. Sim. E tem um momento na nossa vida que nós temos que entender que a partir de agora é o Senhor que conduz. E ou eu acredito ou eu não acredito. Se eu acreditar, eu vivo o extraordinário de Deus. Se eu não acreditar, eu vou morrer cópia, como você mesmo disse. É verdade. Foi como a Jana acabou de dizer sobre canal e fonte. Deus nos dá semente. Onde que você tem plantado a sua semente? É junto à fonte? Ou enterrando, escondendo? Olha aí. Matando? É verdade, isso é muito forte. Ainda sobre fé, né? Quando eu fui para abrir a Georgia Brigadeiros, o primeiro ponto Georgia Brigadeiros, eu estava sentindo essa necessidade de abrir um ponto Georgia Brigadeiros. E eu também queria abrir de uma forma diferente. Eu não queria como um café ou alguma coisa assim, né? Eu queria proporcionar uma experiência diferente. E aí foi quando Deus colocou pessoas no nosso caminho também, que nos mostrou outros caminhos. E aí eu fui tirando outras ideias, fui ao Brasil. O Brasil é incrível, né, gente? Inspiração, não tem que tudo. Portugal não seja. Portugal é maravilhoso também para muitas coisas. Mas o Brasil, para empreendedorismo... É verdade. Eu acho que a gente tem uma raça, um sangue. Desde o vendedor de coco ao vendedor de carro. É que o brasileiro, ele é um empreendedor nato. Ele nasce querendo empreender. Ele trabalha para alguém, mas ele fala, eu vou ter meu próprio negócio. Sim, é sobre isso. E aí eu me inspirei, sim. O quiosque da Georgia Brigadeiros, na verdade, é inspirado em quiosques que eu vi no Brasil. E eu fiquei apaixonada por aquilo e eu quis trazer isso para cá. É verdade que eu não tinha €1 para poder investir, é verdade. E ainda falando sobre fé, voltando, né, a falar sobre isso, quando foi em janeiro de 2022, eu falei assim, Senhor, na minha igreja, que é a de Madureira, todo janeiro tem janeiro profético. E aí, esse tempo é um tempo em que a gente escreve no papel, o pastor dá uma folha pra gente. Pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser material, o que você quiser escrever pro seu ano, você escreve. E aí eu escrevi assim, o primeiro ponto GB. Só que o meu pastor, ele foi tão preciso, pastor Estevam Bezerra, inclusive é meu cunhado. É uma família incrível, sacerdotal incrível. E aí, ele foi muito preciso nisso, sabe? Porque a gente não sabe, a gente pede errado. É como a Bíblia fala, pedir, e ser-vos-á dado. Pedir, e ser-vos-á dado. Meu pastor, ele foi muito incrível nisso. Eu acho incrível quando ele faz isso. Ele pega o janeiro profético, ele divide são 4 semanas, né? 4 ou 5 semanas. E cada semana, representa 3 meses de cada ano. Por exemplo, o primeiro é janeiro, fevereiro e março. Aí você vai escrever o que você quer para janeiro, fevereiro e março. E aí eu escrevi para maio. Eu falei, em maio, a Georgia Brigadeiros vai estar formando, eu detalhei isso, a Georgia Brigadeiros, eu vou estar formando a minha primeira equipe. Em junho de 2022, eu vou estar abrindo o primeiro ponto de Georgia Brigadeiros. Gente, eu não fazia ideia de onde eu ia tirar dinheiro. Eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha nada. Só tinha fé. E bastou, sabe? Bastou, tudo, né? Ela basta, quando ela é do tamanho do grão de uma mostarda. Vocês já viram um grão de uma mostarda? É a menor de todas. Mas é resistente, né? Sim. Também sim. E aí eu escrevi isso, eu tenho foto disso. E eu tirava foto, crendo mesmo que eu ia precisar provar para as pessoas que aquele papel existiu, né? Então, quando você tira foto do iPhone, aparece o horário e aparece o dia. E eu falei, eu vou tirar foto porque eu quero provar para as pessoas aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Sim.
E assim eu fiz, em janeiro, fevereiro, março, eu escrevi. É bem verdade que algumas coisas, eu não tive muita noção, né? A gente pede muita coisa. Tinha algumas coisas que não foram realizadas, mas eu pego isso porque realmente é aquilo que meu coração tava, sabe? Eu escrevi lá em maio, eu queria estar formando pessoas. Gente, dia 31, maio tem 31 dias, né? Eu lembro que foi um dos últimos dias, não sei se foi dia 30, 29 ou 31. Eu tava formando a minha equipe, eu tava formando a minha primeira equipe. Dia 1 de junho de 2022, nós abrimos nas Amoreiras. Uau, que bênção. Então, assim, e eu escrevi um dos pontos lá. Eu falei, os primeiros pontos que eu quero abrir é aqui, aqui e aqui. E a gente abriu no Colombo, né? Que foi um sonho. O Ubo não era necessariamente um sonho, mas também foi algo que Deus fez. Foi uma surpresa gostosa, sabe? O Ubo é uma surpresa gostosa de Deus, que eu nem imaginava, mas que eu precisava. A gente não sabe o que a gente precisa às vezes, né? A gente pede uma coisa, a gente não sabe tão bem. Mas Deus também deu esse presente pra gente. E eu queria encerrar, queria encerrar o ano de 2022 com 3 pontos de Jorge Brigadeiros. Em dezembro, a gente alugou o Espacinho Amado, que é onde a gente produz hoje, não tá aberto ao público, mas é um espaço, dá licença. Claro. É fábrica, né? Então é isso, sabe? Eu tenho muito que falar de fé, de verdade. Sim. Assim, não por mim. Não, de verdade, não é por mim, porque a gente não faz nada. A gente não faz nada. Quem faz é Deus. Gente, o nosso Deus, eu às vezes fico viajando com meu marido na Bíblia e falo assim, meu Deus, imagina você falar... e que haja luz. E aparecer a luz. É verdade. Que haja, sei lá, um barco. E aparecer um barco. Isso é incrível, gente. Nossa, Deus é maravilhoso. Nós viemos de um pai criativo, né? Que ele veio no mundo vazio, né? Sem nada, sem forma. E ele foi criando a partir da voz dele. Então, quer dizer, mais criatividade do que Deus, não existe ninguém, né? Então, nós herdamos e nós temos isso como herança, né? A criatividade. A criatividade vem de Deus, né? Foi desde daí que ele disse, né? A palavra tem poder. Exatamente. Ele não foi lá fazer, ele falou. Ele provou. Então, ele falou, foi a palavra dele que fez. Vivo, né? É um verbo vivo, não adianta. A única coisa que ele fez com as próprias mãos foi o nosso ser humano. Exatamente. Olha isso. Caramba, riqueza de detalhes, é muito lindo. Então, é surpreendente. Ele tirou o tempo e disse, não, esse aqui eu vou fazer com as minhas mãos. E tipo assim, claro, eu respeito as crenças das pessoas, de verdade, mas não tem como falar da história da Jorge Brigadeiros, é a minha história de vida, em todos os aspectos. Casamento, tenho muito que falar também, mas agora que a gente tá falando de empreendedorismo, não tem como falar, gente, se não falar de Deus, sério. Georgia, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, vive essa sua fé aí, minha filha, mas eu tô falando aquilo que de fato eu vivi. Sim. De ouvir É o que você Deus falar no meu coração, Prova viva. entendeu? É sua dependência, né? Sim, é o que a gente super. fala sempre, dependência. Esses dias Deus me deu uma frase, até que eu compartilhei com a Jana, eu falei assim, pode até ter virado tendência a falar de Deus, mas para mim é dependência. Não é tendência, é dependência. Então, tem sobre muita gente isso. que fala assim, de fato, sentir, né? E tá tudo bem também, porque quanto mais você fala, mais você a não é? palavra diz não tem também, Exatamente, né? Então é bom que elas continuem falando que Se Deus é o renova. Deus da minha vida e que Ele seja, de fato, o Deus da vida dele. Exatamente. Tem que ter a coerência, né? Para também não, né? Porque eu creio que quando a gente leva o nome de Deus, sei que é isso, né? Isso é uma afirmação, que quando a gente leva o nome de Deus, a gente vira embaixador de Cristo, né? Claro, é o que E a palavra você diz, nós somos falar embaixadores. e não viver, isso também traz, não para quem vive em Cristo, porque quem vive sabe discernir, né? Mas para quem não vive, pode manchar o nome do Senhor, Traz né? prejuízo. Por causa da nossa, né, má fé, do nosso testemunho, do nosso mau testemunho, na verdade. Então, que nós possamos viver na coerência daquilo que nós falamos, né? Amém. E acreditando que só o Senhor pode transformar o simples no extraordinário, né, Jean? É verdade. Demais. Que né, história Essa linda. frase é muito a linda. sua vida mesmo. Muito, 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 muito mesmo. E ainda vai crescer muito ainda. Vocês gravem esse nome aí. Num desses desejos do meu coração também foi tirar minha mãe de onde ela trabalhava. A minha mãe já trabalhava numa clínica já, tipo, há anos, tipo, 15 anos. 15 anos. E eu tive muita necessidade de ter alguém. Assim, nossa, depois que eu abri os quiosques, eu só trabalhei de 12 horas pra cima. Nunca trabalhei 5 horas, como eu trabalhava em casa. Eu não pedi trabalho, toma trabalho. Por isso que eu falei, depois dessa semana, desse encontro, dessa experiência que eu tive com Deus, que eu contei pra vocês aqui, nunca mais eu fiquei sem fazer nada. Sim. Nunca mais. Sim.
E quando eu fiquei, foi pra ser de férias e férias turbulentas, porque sempre tinha algum problema pra resolver. Então, realmente, de verdade, a minha mãe, ela foi um presente pra mim poder falar pra minha mãe, vem trabalhar comigo. Eu vou te tirar daí. Ela trabalhava nas limpezas, eu também já trabalhei nas limpezas. E já trabalhei no Tribunal de Almada também, trabalhei no Tribunal Nacional Auxiliar Administrativa. Já fiz comercial na TV. Comercial não, desculpa. Fui figurante de filme do cinema também. Então, assim, o propósito ele te encontra, não tem como. E no meio desse caminho, desse propósito, Deus vai realizando sonhos, pequenos desejos, pequenos sonhos, né? Da nossa vida. E a minha mãe saiu, veio trabalhar comigo. E eu, morando longe, eu não sei vocês, mas eu sempre tive esse desejo, conversando mesmo, porque eu converso muito, gente, com Deus. Sério mesmo, qualquer detalhezinho eu falo assim, ai, Senhor, uma vez, falei, várias vezes, na verdade, mas fala, eu repito mesmo minhas orações. Ai, Deus, eu queria tanto proporcionar, não fui eu que proporcionei, mas Deus assim o fez. Através da sua vida, né? Eu queria tanto que a minha mãe, minha mãe já mora aqui há 20 anos, morava aqui há 20 anos. E eu falava assim, minha avó também já tá bastante velhinha, já tá com 95 anos, pra glória de Deus, muito consciente, conversa com a gente e tudo mais. E eu falei, sempre pedi mesmo a Deus que minha mãe tivesse uma oportunidade de ficar, nem que seja os últimos anos, um tempo com a minha avó consciente pra conversar, pra cuidar dela. Porque minha mãe tem esse cuidado, sabe? Minha mãe é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que cuida. Sem minha mãe, Jorge Brigadeiros, inclusive, foi um instrumento de Deus na minha vida e na vida, na empresa em si. Porque sem a minha mãe, não teria feito aqueles primeiros brigadeiros. A minha mãe fez os primeiros brigadeiros da Jorge Brigadeiros. Minha mãe foi um grande apoio pra mim. E ver que hoje ela tá lá, não porque eu financiei isso, eu não financiei isso. Mas, querendo ou não, ela pôde ir. E eu pude também conversar com ela sobre as decisões dela, porque para ela também é importante aquilo que eu penso, eu sinto isso. Sendo uma filha mais próxima dela, né? Eu sou muito próxima da minha mãe. Poder conversar com ela e falar, não, mãe, vai pro Brasil. Minha avó passou mal em fevereiro, muito mesmo, de parar no hospital, dos filhos estarem chorando, pensando que a gente ia perdê-la. E foi no Dia dos Namorados até da Jorge Brigadeiros. Pensa na loucura, a gente tinha que abastecer os quiosques 4 vezes. Uau. De tanta brigadeiro que a gente precisou fazer. O frigorífico, porque a gente, de um dia para o outro, tipo, hoje a gente separa os pesos, né, dos brigadeiros para amanhã a gente só confeitar. Sim. Porque eles saem frescos mesmo. Todos os dias a gente tem brigadeiros frescos e bolos frescos. Todos os dias a nossa produção trabalha. Não tem um dia que a nossa produção não trabalhe. Uau. Todos os dias saem caixas e caixas de brigadeiros. Então, nesse Dia dos Namorados, a gente ficou sem nada. Eu teria que trabalhar a noite inteira para poder produzir para o dia seguinte. Mas eu já tinha produzido à noite antes para produzir para o Dia dos Namorados. Eu tava super cansada. Eu falei, eu não vou não. Amanhã nem que vá só brigadeiro tradicional. Não vou não. E aí, 11 horas da noite do Dia dos Namorados, a minha mãe chorava o dia inteiro. Eu tava chorando o dia inteiro. Eu falei assim, não. Ai, Senhor, vamos lá. Liguei para uma amiga minha que trabalhava numa companhia aérea e falei assim, amiga, preciso de uma passagem para amanhã. Ela tem aqui às 10 horas da manhã. Então, eu fiquei sem o meu braço direito. E aí, eu pensei assim, pronto, agora que eu não vou dormir, não vou comer, não vou fazer nada. Tô sozinha, meu braço direito. A única pessoa que sabe fazer brigadeiros além de mim era minha mãe. Ai, Deus, e agora? Aí, eu ouvi a voz do Senhor falando assim para mim, pois é agora que você vai ver a minha mão sobre a sua empresa. Uau. Tudo vai acontecer muito rápido e você não vai entender nada. E eu nunca consegui achar pessoas na minha produção. Nunca consegui achar pessoas que eu realmente descansasse e ficasse tranquila. E assim, de uma hora para outra, Deus usou pessoas maravilhosas da minha produção, que hoje eu tenho, a minha equipe, que é uma bênção. Eu honro muito a vida delas, a Bruna, a Yara, a Viviane, a Isabela também, que são 4 meninas de Deus, 4 mulheres de Deus. Elas falam, quando não tem, às vezes um diazinho foi mais fraco que o outro, elas viram pra mim, a Bruna mesmo, ela fala, Gê, ontem, eu falei, o quê? Isso aqui o que é? Ela é nordestina. Sim. Ela virou, eu virei pra essa lista, porque eu faço uma lista de brigadeiros, a gente todos os dias faz as listas e todos os dias a gente produz com aquilo ali. De acordo com as vendas do dia passado, né? Porque nada na Jorge Brigadeiros fica 2 dias. E se a gente enviou brigadeiros hoje, a gente vende até amanhã. Não vende depois de amanhã, a não ser que seja algo que tenha uma maior durabilidade.
Mas, por norma, brigadeiros só ficam mesmo 24 horas, né? Não mais que isso. Por norma, né? Pode ser que ele fique mais molinho, alguma coisa assim, a gente deixa. Mas não fica mais do que esse tempo. Até porque vende, Nem graças a sobra, Deus. ainda bem. Mas houve momentos que sim. Então, a gente às vezes recolhe, tem que descartar, enfim, é muito ruim, mas acontece. Agora ficamos com vontade de provar. Poxa, Cadê? e sabe o que é? Eu não Cadê tô, o nosso caminho? Não, eu prometo. Olha, eu sabia que elas iam me cobrar. Eu pensei assim, não, Tô ficando vou com água levar. na boca aqui, dos sabores. Eu vou levar, eu pensei, vou levar. Só que, como minha folga foi ontem e hoje também, eu não consegui passar lá. Correria, Mas tudo fica bem. prometido. Eu vou vir aqui. Tá vendo? Elas estão prometendo, gente. Ela vai ter que Eu vou voltar. Sim, exatamente. E aí eu gosto de contar isso porque Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo da sua verdade. vida. E outras você tem que dar espaço para o Senhor trabalhar, porque eu tinha minha mãe como uma âncora. Se minha mãe, que é minha âncora, tá ali, por que Deus vai colocar outras pessoas? Sim. Claro. Entendeu? E aí Deus colocou... Aí, Bruna, eu morro de rir com elas. A nossa produção é sempre muito divertida. Às vezes é um caos mesmo, mas a gente se entende, graças a Deus. E a Bruna, ela falou assim, Gê, eu não sei o que... Às vezes eu vejo aqui, Gê, que ela fala assim, uma cara de indignação, sabe? Muito engraçado. Gê, eu vi essa lista aqui, eu falei, o que é isso? Não! Pois Deus, em nome de Jesus, ela começa... Vai vender mais, vai vir mais. Então, ter pessoas de Deus... É isso, é sobre confiar em Deus, porque você confiando em Deus, Ele vai te levar. Pessoas, coisas, Ele vai colocar na sua mão. Pessoas e verdade. coisas. Hoje Com eu tenho 2 dias de folga na semana, tá? Uau, Isso fantástico. é É um luxo, é um luxo. É raro hoje em Porque dia. antes eu não Não tinha. Eu tinha. trabalhava de segunda a segunda. É, porque às vezes a gente fala assim, não, agora eu vou empreender, vou ter mais tempo pra mim, Não, né? Vou sair é do trabalho de 8 mentira. horas. Falei, saí do trabalho de 8, agora eu trabalho 24 horas. E esse assunto aí de você falar nível de fé, aumentar, elevar, né? Você foi para outro nível de fé, me lembrou Jairo, né? Quando foi até Jesus buscar a cura para a filha dele. Só que a filha dele estava enferma apenas, né? Então ele foi com a fé para curar uma filha doente. E no meio do caminho ele teve que esperar ver a mulher do fluxo de sangue ser curada e muitas coisas acontecerem até receber a notícia: sua filha está morta. Ele só foi com a fé para ela ser curada de uma enfermidade. E ali, naquele momento, ele viu uma mulher que apenas tocou em Jesus e saiu virtude e foi curada. O nível de fé dele foi elevado, porque no processo, o nosso nível de fé é aumentado. E ele voltou com o nível de fé para curar sua filha morta. Por quê? Porque ele não desistiu. Né? Então, existe tamanho de fé. E isso é de você falar, é muito importante. O seu nível de fé foi para outro momento. E ele não vai para um nível maior se não for passando por uma dificuldade. Com certeza. Exato. A gente Então- não é forjado. O ferro, ele não é forjado assim. Ele é o quê? Queimado. Ele é fogo eu não pra sei ser muito, maleável, Entendeu? Eu não sei muito de ferro, não, gente, mas eu sei que é. É assim, é preciso, não é como ouro, né? É preciso Sim. passar ali refinar, né? refinar. É isso. Altas temperaturas. E é uma história muito linda, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de muitas pessoas. Vai. Porque acrescentou na minha. Com É certeza. olhar para você e ver os brilhos nos seus olhos de tudo que você fala, da verdade que você tem, do amor que você tem por Deus e por aquilo que você faz. Vai te levar a lugares incríveis, eu tenho certeza. E vai acrescentar na vida de muita gente, né? Assim, eu Com acredito. certeza. E a gente vê nos olhos dela, né, que o coração dela arde por isso também, né? Amém. Deus continue abençoando você, sua vida. Por isso é importante a gente persistir no sonho que Deus colocou no nosso coração. Porque muitas vezes nós somos distraídos pelos sonhos dos outros. E os sonhos dos outros muitas vezes não vai caber em nós, como a Jana Exatamente. disse. E aí você pensa assim, peraí, meu sonho é esse, mas está muito impossível. Então, peraí, se eu fizer igual aquele lá, se calhar eu chego no meu objetivo mais rápido. E o que acontece? Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, muitas vezes não, sempre, né, quando o sonho não é o seu. Porque você, como a Jana disse, ninguém posta os insucessos, todo mundo posta o sucesso. Sim. Então, você se baseia naquilo que está dando certo. Mas a Georgia de Brigadeiro, para chegar onde chegou, teve que dar muita coisa errada para chegar no certo. Muita Entendeu? coisa errada. Por isso que eu digo que nem todo mundo nasceu para empreender. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço do empreendedorismo, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre ter fé, persistência, intensidade e intencionalidade.
né? Que eu acho que hoje é o que falta em muita gente. É verdade. Se distrai muito. Peraí, agora eu vou fazer isso porque é isso que tá dando certo agora. Aí não deu, não, vou pra isso, que é isso que tá dando certo. E aí você não foca naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque aquilo que o Senhor colocou no seu coração é sua expertise também. É aquilo que você é especialista em fazer, né? A George Brigadeiro, o brigadeiro já era a sua especialidade, sem você saber, né? Mas aí Deus foi lapidando esse diamante e hoje colocou essa joia preciosa que é a George Brigadeiro, que não é só um meio de alimentar o corpo, mas também o espírito, porque as meninas que estão lá com você, no momento que elas oram pelo aquele alimento e no momento que esses alimentos são vendidos, eu acredito também que ele passa a ser um alimento do espírito. Mas sem dúvida. Abençoado. Eu sempre orei. Brigadeiros abençoados. Desde casa, mesmo quando eu trabalhava em casa, eu falava, Senhor, que para casamentos, então, todas as vezes tem um casamento. Não vou dizer que todas as vezes fui eu que fiz, não vou dizer que todas as vezes eu orei por todos, mas sempre que eu lembro, eu sempre peço ao Senhor para abençoar essa aliança, que o Senhor abençoe essa aliança. Meu Deus, se não começou de maneira errada, e se começou de maneira errada, que o Senhor possa consertar. Mas que o Senhor possa abençoar, possa trazer prosperidade, possa trazer paz, sabedoria em momentos de conturbações. E eu oro mesmo, a gente ora mesmo por todos os brigadeiros. Amém. Tudo que façamos para a glória de Deus, né? Exatamente. Então não tem como fugir disso. Tem coisa melhor, gente? Comer brigadeiro ainda tá ali e uma abençoada. E uma coisa ora por cura de ansiedade, a gente ora por cura de depressão. Amém. A gente sabe, Senhor, que isso daqui é só chocolate, só coisas que, né? É açúcar isso aqui. Mas que o Senhor possa colocar algo diferente. Amém. Mas é para o nome dele ser glorificado. Claro. Talvez se a pessoa não for crente, que ela possa vir aqui. Isso de empreendedorismo, nem todo mundo nasceu para empreender. Não. E tá tudo bem por isso. Sim. Ainda bem por isso, né? né? Porque existem pessoas, tem empregados de honra, tem chefes de honra, tem patrões de honra. E o que joga aqui tudo na mesa queira viver aquilo que Deus separou para você. Amém. Pra você. Porque você vai ser próspero no que Deus separou para você, não que Ele separou pro seu do lado, né? É O isso que aí. E é isso, que isso. delícia essa verdade, conversa. né? Não dá vontade de parar. Não mas, dá. infelizmente, nós temos que encerrar esse episódio. Exatamente. Queria te agradecer, George, pela disponibilidade. Muito né? obrigada, Quando eu te foi chamei, uma honra você ter foi você logo muito, né? Aceitou logo. E há um propósito, né? De sentar mulheres com propósito nessa mesa, justamente para encorajar aquelas mulheres que talvez estejam passando pelo aquilo que você passou, né? Pela depressão, pela ansiedade, e conseguiu se reinventar, não sozinha, porque nós sabemos que isso não é possível, mas buscando na sua fé, no nosso Deus, que Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Muito obrigada. Posso deixar um recado? Com certeza. Claro. Deve. Pode olhar ali. Mensagem. Para você que pretende empreender, não importa como, onde, com quem, faça e vá em frente. Vai dar tudo certo. Coloque essência e siga em frente. Amém. É isso mesmo. Deus sempre na frente também. Sempre. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Nós Foi um papo que agradecemos. muito gostoso. Muito Foi um gostoso prazer. mesmo. E da próxima Eu vez só volta com brigadeiro. Eu acho justo. Acho justo. Então é isso, pessoal. Obrigada. Mais um episódio gravado do nosso podcast Café com Propósito Europa. Recebemos aqui a queridíssima, que nos deixou apaixonadas, né? Georgia Matos, é isso? Não errei, não esqueci. Que tem uma história linda para acrescentar na vida de vocês. Acrescentou muito na nossa, Com né? certeza. E mais uma vez, segue o nosso canal, porque tem muita coisa boa, né, para ser lançada. Exatamente. Né, Você que acompanhou até o fim e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho. E no Instagram nós estamos lá, cafécompropósito.europa. Já nos segue lá que nós somos uma comunidade ativa. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. É isso Obrigada. aí. E é isso. Muito obrigada. Tchauzinho. Até a próxima. Até a próxima.